você cria a sua realidade. Não de uma forma mística e holística que tu imagina, só que eu vou te explicar como, na realidade, a gente tem muito mais controle da nossa experiência do que a gente imagina. E quando a gente assume esse poder, a gente consegue transformar todas as áreas da nossa vida de uma forma muito mais rápida. Eu vou te ensinar uma prática para tu começar a fazer isso agora, durante esse episódio. Um aviso rápido antes de começar. Se tu me acompanha há mais tempo, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Nesse momento, eu vou parar de fazer o trabalho que eu fiz até aqui, focado no desenvolvimento masculino e na maturidade do homem. Esse é um trabalho muito importante para mim, por anos. Ele sempre vai estar comigo, eu vou ter muito carinho. Só que eu sinto que o que está sendo pedido de mim agora é fazer algo muito maior e muito mais amplo. Que é o quê? Ajudar a remover as resistências que te impedem de ver uma vida incrível e a tua vida dos sonhos, a vida que tu merece. A minha atenção vai ser para ajudar essas pessoas a conseguir acelerar e guiar eles nessa jornada. E cara, eu tô muito animado para essa nova fase porque vai ser incrível. E a transformação, ela pode ser muito mais rápida e muito mais efetiva também. Então, fica de olho no meu site, no meu Instagram, se tu não me segue também lá, @Adriano_RHDE, que em breve eu vou estar trazendo várias novidades de cursos e trabalhos em grupos, que, cara, tem muita coisa incrível pela frente. Então, fica ligado. Agora podemos voltar pro episódio. A gente vê a nossa vida como se fosse uma viagem de carro. Então, a gente está andando através do desconhecido, a gente não sabe o que vai aparecer, e o nosso trabalho ali é meio que se adaptando e aprendendo, e melhorando a nossa visão do mundo enquanto a gente vai viajando e passando por esses acontecimentos. Então, tem um dia que tá mais bonito e a gente tá com uma estrada livre e boa, a gente se sente feliz, a gente se sente leve. Ao mesmo tempo, se o dia tá mais fechado, e de repente a gente tá pegando uma estrada que é emburacada ou fechada, a gente fica mais preocupado, mais tenso, a gente fica um pouco mais triste. Se o pneu fura, a gente começa a ficar um pouco mais tenso, a gente vai lá e vê que não tem um step, daí a gente fica mais inseguro e se sente ameaçado. A gente começa a pensar por que não tem um segundo step, quem que não botou, por que furou o pneu, por que a estrada tá assim. E a gente vai entendendo as coisas e pensando sobre elas, vai criando nossa visão de mundo enquanto a gente vai viajando e passando por essas experiências. E cada coisa que acontece nessa viagem vai meio que complementando essa nossa visão e vai nos colocando em diferentes estados de espírito. Mais ou menos assim que é a experiência humana. E daí, dessa forma, a nossa parte é basicamente ir processando esses acontecimentos e essas informações e lidar com eles da melhor forma que nos cabe. A cada momento, o que cruzar nosso caminho, tentar lidar da melhor forma possível. Se a gente vê a vida dessa forma, que é basicamente um pequeno e frágil carro sendo submetido aos acontecimentos opressivos dessa viagem, cara, isso vai ser uma vida muito dura e sofrida. E por mais que seja normal e quase todo mundo vê dessa forma, não quer dizer que continuar vendo dessa forma não vai te deixar cada vez mais ansioso, cada vez mais estressado e reativo. E cara, assim o teu trabalho vai ser impactado, a tua família, as tuas relações e a tua saúde. Porque ser um pequeno carrinho totalmente exposto a qualquer acontecimento da viagem faz a vida ser um lugar ameaçador e estressante, cara. Só que existe uma forma totalmente diferente de ver a experiência humana e uma forma onde tu deixa de ser só uma vítima e tu se torna o protagonista dessa história, tu se torna o capitão da tua própria experiência. E é essa nova forma que eu queria te apresentar aqui. E o grande segredo tá em a gente parar de ver como uma viagem de carro, a nossa experiência, e começar a ver como uma jornada de um submarino. E só mudando esse modelo mental, durante esse episódio, tu já vai conseguir experienciar essa força, esse poder e essa retidão. Só ouvindo a história que eu vou te contar aqui e começar a ver o mundo dessa forma um pouco diferente, tu já vai sentir agora o poder e a diferença. Então, fica comigo e vamos lá.
Na viagem de carro, a gente tem a seguinte ordem dos fatores. A gente vai ter primeiro algum tipo de evento externo. O tempo que fechou, o pneu que furou, um restaurante que a gente parou. E esse evento externo, a gente vai começar a processar ele, vai gerar um tipo de pensamento sobre ele. Isso é bom, isso é ruim, isso aqui dá para evitar, isso não dá. Então, o evento externo é a primeira coisa, a segunda coisa, ele vai gerar um pensamento, um julgamento sobre aquilo. Esse pensamento vai fazer a gente entrar no estado de espírito e vai gerar uma emoção. Então, se eu tô vendo que tá fechado o caminho na frente porque teve um acidente, eu pensei, caramba, fechou o caminho, não tem outro, a gente provavelmente vai se atrasar, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, não sei se tem um outro caminho, e daí eu começo a ficar ansioso, estressado, preocupado e com medo. Tu entende? Evento externo é a primeira parte, pensamento é a segunda, e a terceira vai ser esse estado de espírito e essa emoção. Muito bem. Então, na viagem de submarino, isso se inverte quase completamente. E esse é o grande segredo, a ordem desses fatores. Porque na viagem de submarino o que vai acontecer, a gente vai ter primeiro o pensamento. Isso vai definir quase tudo. O pensamento vai gerar um estado emocional, que vai gerar uma emoção. E daí essa emoção vai gerar uma experiência percebida. Quase uma inversão completa. A gente já vai entender, vai dissecar parte por parte como que isso acontece de fato. E não é só uma viagem hippie do segredo de criação de realidade e algo bem lógico e aplicável. Vamos lá então. Vão ter dois eixos muito importantes numa viagem de submarino. O primeiro vai ser como se fosse o eixo X, que é aonde eu estou olhando, meu campo de visão, né? Sabe aquela coisa que sai do submarino? É o periscópio. Então o periscópio tem um ângulo aí dos seus 15, 20 graus, só que eu posso escolher entre 360 para olhar. Esse é o primeiro plano, é o ângulo X. O outro plano é o Y, que é aqui a altitude, qual é a distância, qual é a profundidade que eu vou fazer essa viagem. Se estou fazendo uma viagem ali a 50 metros abaixo do nível do mar, é uma experiência. Se estou fazendo a 250, é outra completamente diferente. Então, esses dois eixos vão definir a nossa viagem, a nossa experiência percebida. E daí a gente já vai entender como cada um desses eixos a gente tem controle basicamente total. Vamos lá. Primeiro, então, esse campo de visão, na realidade, eles são nossos pensamentos. O que eu penso sobre eu, sobre o outro, sobre a viagem, sobre essa experiência, define para que lado que eu estou olhando. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina que tu acredita que os outros se aproveitam do seu esforço, eles fazem menos e eles usam o teu trabalho para o benefício próprio. Esse é um pensamento, uma visão, uma ideia da realidade. Digamos que tu tem esse pensamento. Isso quer dizer o quê? Que tu vai pegar o teu periscópio e tu vai virar especificamente para esse tipo de coisa ou para tentar se proteger dessa. Então tu está focado nas pessoas que podem se aproveitar de ti. Ou quando tu tá olhando para uma pessoa, em vez de tu ver a pessoa inteira, tu tá olhando mais para a parte dela que pode se aproveitar de ti. Então tu começou já a ter uma atenção seletiva. E daí tu vai ativar a tua mente, tu tá dando uma ordem para ela para nota tudo que tem a ver com isso, com pessoas que possam se aproveitar de mim. E a mente é boa nisso e ela foca nisso mesmo. E o legal desse pensamento é que tu não precisa exatamente dar a ordem. Se tu tem o pensamento, a ordem já foi dada. Então não precisa ser inconsciente. Se você acredita nisso, o periscópio ele já ficou olhando para um lado específico. Um outro jeito fácil de entender a atenção seletiva é quando tu começa a pensar num carro que tu quer comprar, de pesquisar esse carro quando tu vai na rua, de repente tu só olha esse carro. De repente tem um monte desse carro toda hora e antes tu nunca nem tinha visto eles. Ou quando tua mulher tá grávida, ou tem alguém muito próximo de você que tá grávida, e tu começa a andar na rua e vê que tem um monte de grávida em todo lugar e antes não tinha nem número. Não é verdade. Tinha o mesmo número de grávidas antes e esse carro tinha a mesma quantidade. Só como tu tá prestando atenção mais nisso, é isso que tu tá experienciando. Não é a verdade que existe mais ou menos daquilo, mas é a tua experiência por conta da tua atenção seletiva. Beleza? Esse conceito é fácil de entender, também não tem muito o que debater. Muito bem.
Ao longo do dia de trabalho, dessa pessoa que tem esse pensamento, né, que, cara, os outros estão ali pra me dar uma explorada e se aproveitar de mim, tem um colega teu que ele acabou te cobrindo no momento que estava numa reunião, o chefe perguntou do projeto e cadê você? E ele foi lá e te defendeu e deu uma resposta e te deu uma protegida quando tu não tava. Esse mesmo colega, logo depois, ele não conseguiu entregar todas as tarefas dele, porque uma outra área estava com uma emergência, ele meio que soltou tudo ali no meio para poder ajudar eles, que ele achou que era mais importante. No final desse dia de trabalho, ele sai meio animado, faz uma piada, e sai super sorridente com o chefe também, que eles se abraçam assim, eles parecem serem melhores amigos, e vai embora. Isso aconteceu e mais um monte de coisa. Só que essa pessoa não percebe nada disso. O que ela percebe é que ele ficou devendo as tarefas dele, e eu acabei fazendo elas, e eu me senti sobrecarregado por isso. E não só isso, como eu vi no final, ele puxando o saco do chefe, e o chefe ainda sendo enrolado por ele. Tu entende? Quando eu tô acreditando em alguma coisa, quando eu tenho um pensamento, eu tô meio que olhando só pra essa fatia da realidade. Esse é pra cá que meu periscópio tá apontando. Então, acontece um monte de coisas que esse colega fez ao longo do dia. E umas que até tava no meu campo de visão, mas eu não tava escolhendo não olhar. Não é tanto uma escolha, né? O pensamento me guiou. Então, o que eu tenho de experiência, da minha atenção seletiva, desse meu foco, é que, tá vendo? Ele tá sendo folgado e ele tá se aproveitando de mim. Só que tu vê que não é exatamente isso que está acontecendo. Em algum sentido possa ser, mas talvez não muito diferente do jeito que você se aproveita dele, ou que você se aproveita dos outros, e na real uma equipe está sempre em desequilíbrio se ajudando. Talvez não seja nada além disso. Só que como tu começou o teu dia focado em não posso deixar ninguém me abusar e me explorar, porque é isso que eles fazem, é isso que você recebeu. Vira uma profecia que se autorrealiza. Então, voltando para nossa metáfora do submarino, é como se tu tivesse tanto medo de uma tempestade que tu olhasse lá longe, desse um zoom e tu achasse uma nuvem negra. E tu focasse aquilo ali, é só o que tu tá vendo. Logo, do lado, tem ilhas paradisíacas, tem tesouros, os golfinhos estão pulando do teu lado. Onde tu tá agora, o tempo tá lindo. Só que tu tá vendo só aquela nuvem, cara. Sabe que vai vir? Tem uma tempestade, ela já tá meio quase aqui, eu tô vendo. Então tu meio que definiu a tua realidade como uma tempestade. Eu tô com medo dela, que nem está acontecendo. Então, esse é o poder do pensamento. Ele guia totalmente a nossa experiência e ele ajuda muito no que eu vou experienciar e no que eu vou focar. Tem 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o que eu percebi é o que eu pensei e foquei. Muito bem, agora vamos pro segundo eixo, que é a nossa profundidade. A profundidade, ela é o equivalente às nossas emoções. O pensamento, ele vai gerar uma vibração específica, ele vai me colocar numa frequência de realidade e isso vai alterar a minha experiência. Então, o pensamento ainda é a raiz, ele é a primeira parte, só que ele se desdobra agora em outro fenômeno, que é aonde que eu vou navegar nesse mar aqui, quão profundo eu vou estar. E dependendo dessa frequência, dessa banda, eu vou ter uma experiência completamente diferente. E isso são as nossas emoções. Vamos voltar para esse mesmo exemplo. Quando tá acabando a hora do almoço, quase todo mundo da empresa vai pra área da copa, da cozinha, só para tomar um cafezinho ali, esperar mais uns minutinhos e conversar. E daí, essa pessoa foi para aquele momento ainda pensando que, cara, as pessoas meio que me exploram mesmo, acontece isso. Ela nem precisa estar pensando consciente isso, mas como ela acredita nisso, tá rodando no inconsciente. O inconsciente já pesa para 80% dos nossos pensamentos e ele altera totalmente a nossa vibração. Então até naquele momento ele pode estar pensando no jogo de futebol, em outra coisa, mas está rodando. Só por estar rodando, isso muda a vibração dele. Então ele pode nem estar sentindo, mas existe uma vibração de meio indignação dentro dele, de raiva. E isso gera uma frequência. Então as pessoas estão ali meio que só, cada um tomando seu café e de repente, meio que quase espontaneamente parece que chega uma pessoa perto dele, chega outra e chega outra lá e formam 3 grupinhos. 3 grupos totalmente diferentes, falando de coisas totalmente diferentes. E essa nossa pessoa, ela nem abriu a boca naquele momento para falar nada sobre esse pensamento. Ela só tá lá em silêncio, talvez pensando numa coisa que ela tem para fazer, vendo café, e de repente um começa a falar
de um colega de outra área que é um baita de um folgado. E cara que não faz as coisas e sempre fica devendo e sobrecarrega pra ele. A outra pessoa que chega, começa a falar não só de um colega, mas de uma área inteira que parece que não faz nada e ela carrega a área nas costas e ainda tá incomodada que o chefe nem vê e nem reconhece o quanto que ela se esforça mais que os outros. Já aconteceu algo parecido assim contigo? Isso acontece exatamente por conta desse nosso eixo vibracional, essa nossa frequência emocional. E, cara, isso não é absolutamente nada da energia hippie, holística, mística. Não é nada disso. Isso é uma coisa científica mesmo. Isso é uma coisa observável. Quando eu tô em consonância, as coisas elas se unem na mesma frequência. Eu não sei se você já viu, é legal de ver quando tu bota um monte de metrônomo. O metrônomo é um medidor de tempo. Ele funciona só com gravidade. Tu bota um monte de metrônomo em cima de uma tábua e tu põe cada um num tempo. Clec, 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 clec. De repente, com o tempo, eles vão pegando a mesma batida. É incrível de ver, só por conta da vibração deles. Um outro exemplo disso é quando tu olha um cardume gigantesco, aquelas aves migratórias, que elas vão assim se movendo com uma perfeição de movimento e ninguém está liderando aquilo. Eles se movem através do movimento médio, que é a vibração. E daí a vibração média vai meio que guiando todos eles nisso em consonância. Ao mesmo tempo, a dissonância, tu consegue experienciá-la quando tu usa, por exemplo, um fone de cancelamento de ruído. O fone de cancelamento de ruído, o que ele faz? Ele consegue perceber qual que é a vibração que está no ambiente e ele emite um volume muito baixo a vibração oposta, 180 graus, para dentro do teu ouvido. E daí o que acontece? Quando se bate essas duas frequências, elas se anulam. Então elas se repelem, elas se afastam. Então, o que tem a mesma vibração se atrai em consonância e o que tem uma vibração diferente se repele em dissonância. É como a realidade funciona. Só que as minhas emoções também são vibrações. E o meu estado mental também, ele vibra numa frequência. Tanto que esse exemplo que a gente deu agora, cara, já aconteceu na tua vida. E se tu for pegar um passo a mais, tu até consegue ver como tem momentos da tua vida que tu tem amigos específicos, que eles estão navegando em volta de ti, e de repente um sai. Daí passa um tempo, sai o outro, e daí aparece o outro. Para olhar essas amizades, essas pessoas que tu mais convive, o quanto elas vão se transformando, e olha pra dentro e vê qual o nível que tu tá vibrando, e o quanto que na real isso não é só um resultado dessa vibração interna. Cara, isso não é mágico e místico. Isso é observável. Volta para nossa metáfora do submarino. Eu posso estar fazendo uma viagem, cara, a 1000 metros de profundidade. E essa viagem, ela vai ser escura, ela vai ser nebulosa, ela vai ser fria. Eu vou encontrar umas criaturas gigantescas e assustadoras. E talvez eu volte ali uns 200, 300, 500 metros para cima. Eu tenho luz, eu tenho uma água límpida. Tá um pouco mais quente. Águas vivas, lindas, dançando na minha volta, junto com baleias e seus filhos. É a mesma viagem. Uma eu tô mais abaixo, outra eu tô mais acima. Isso muda totalmente o que eu atraio e qual é a minha experiência. Então, esse é o poder da minha emoção e do meu estado vibracional. Ele, de alguma forma, vai atrair estados parecidos. Eu vou ser chamado para ambientes com esse estado vibracional, enquanto quanto mais elevado eu tiver, eu vou ser chamado para outros ambientes e para outras pessoas. É como funciona a natureza. E não só funciona a natureza, como também é uma das leis que está na Tábua de Esmeralda, né, do Hermetismo, que é uma das mais antigas. Alguns especialistas falam que isso tem milhares de anos antes de Cristo, que é a lei da vibração. Que hoje em dia a gente tem toda uma escola para entender a vibração e frequência e toda a física quântica que começa a comprovar essas coisas que a gente já tem nessas informações há muitos anos. Muito bem. Agora, o que tu pode fazer para começar a usar isso ao teu favor? Então, vamos lembrar, o que define a tua experiência? São os teus pensamentos, primeiro, e depois as tuas emoções. O meu pensamento, ele vai definir meu campo de visão, minha atenção seletiva, e ele também vai definir a minha emoção, que vai mudar esse meu estado vibracional. A minha emoção vai mudar o que eu estou atraindo e por onde eu estou navegando. A soma desses dois vai me dar a minha experiência percebida. Então,
eu de fato estou criando a minha realidade através de que eu estou pensando e como eu estou vendo essa experiência. E isso é uma ótima notícia, porque a gente não é um carro frágil indo numa estrada tortuosa, numa tempestade totalmente opressiva, que a gente não tem controle, a gente tem que só responder a cada coisa. Não, a gente é um submarino rígido e a gente consegue controlar qual é a profundidade e para onde a gente olha. Cara, olha que libertador é isso, eu consigo definir, eu consigo co-criar a minha própria experiência só baseado no que eu tô pensando. Essa é a melhor notícia que existe. Muito bem. E não só a melhor notícia que existe, como explica um pouco essas pessoas que elas são mais prósperas, que elas são mais corajosas, mais inteiras, que elas têm mais sucesso. E o que elas fazem é que elas assumem o comando sobre a vida, ao invés de viver nesse automático, respondendo a cada estímulo e sendo vítima, né, dos próprios pensamentos sem nem saber disso. Qual que é a prática, então? O que a gente pode fazer agora para começar a mudar isso? E a chave vai ser cuidar dos primeiros minutos do nosso dia. Porque os primeiros minutos do nosso dia é quando a gente vai meio que começar a viagem desse submarino e a gente já pode agora definir para onde que eu vou olhar e em que profundidade que eu vou viajar. E como que eu faço isso? Eu vou escolher um pensamento, uma intenção por dia. E aquela intenção é o que vai guiar a minha experiência e vai guiar essa pequena meditação de 5 minutos que eu faço eu comigo mesmo. Como que é isso na prática? Tu vai escolher uma qualidade como eu quero hoje ser mais corajoso, eu quero ser mais otimista, eu quero ser mais empático, ou mais criativo, ou mais abundante. Escolhe uma qualidade. Escolhe o que tu quer experienciar hoje. E daí tu vai fechar os olhos, não precisa fechar os olhos, mas ajuda na experiência. Tu vai respirar profundamente e tu vai se imaginar como seria você, num mundo hipotético, sendo a sua versão mais corajosa de todas. Imagina como que você se comportaria, como que tu enfrenta os desafios, qual é a tua postura, como que tu lida com as coisas. E começa a se imaginar nesse espaço mais criativo, mais corajoso, mais otimista, e começa a sentir no seu corpo agora. Vai sentindo como que é ser essa sua versão mais corajosa. Como que tu sente no corpo, como que o corpo responde. Vai pensando, cara, como é bom ser corajoso. E assim, naturalmente, o teu corpo vai começando a vibrar nessa frequência. Depois de ficar aqui por 2 minutos, não precisa passar de 5. Tu volta, tu é grato por o quão corajoso tu é, o quão criativo, e tu é grato por o quão corajoso e criativo tu vai ser no dia de hoje. Pronto. Agora esse dia começou uma qualidade totalmente diferente, no qual tu tá olhando para uma coisa específica e tu já tá vibrando numa emoção específica. Obviamente ao longo do dia a gente se perde, mas já muda totalmente a tua realidade. 5 minutos assim que o dia começar, para tu ter uma intenção de pensamento e de vibração emocional. Só pra gente fechar e resumir, então, essa experiência aqui, ela não é uma viagem de carro, que a gente é totalmente submisso e uma vítima dos acontecimentos. Essa experiência é uma jornada num submarino firme e sólido, onde a gente tem o controle do que a gente está mirando e sentindo. Então, não é acontece coisas, faz eu julgar elas e me gera emoção. Não. Eu começo pensando coisas, dando visões sobre a vida. Essas visões e pensamentos geram uma emoção, um estado vibracional, e o pensamento e o estado vibracional geram a minha experiência percebida. Eu tenho muito mais poder do que eu imaginava. Isso é incrível. Se esse episódio aqui teve valor pra ti, tu tá me ouvindo no Spotify, eu te recomendo a clicar em seguir, ou no YouTube a se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Se tem uma pessoa que tu sabe que precisa desse conteúdo agora, faça essa boa ação, envia para ela e ajuda ela a sair desse delírio aí, desse carro desesperador, e faz ela descobrir que na real tá num submarino potente com controle. Mais importante, se tu quer destravar as tuas resistências para viver uma vida de prosperidade, de conexão e de vitalidade que tu sabe que merece, cara, eu te recomendo se inscrever no meu programa de mentoria individual 8 semanas para destravar a sua expansão. É 8 semanas direto comigo, a gente se encontra semanalmente, onde eu te ajudo a vencer os obstáculos, eu te ensino muitas
ferramentas mais profundas e mais efetivas. E, cara, em 2 meses, tu consegue experienciar uma transformação em todas as áreas da tua vida. Eu trabalho com poucas pessoas por mês, então se tu tem interesse, se inscreve, entra no processo seletivo, marca o papo comigo, e se a gente sentir que tá na hora, vai ser um prazer fazer esse trabalho junto contigo. Eu sou muito grato por você fazer parte desses poucos que vão até essa altura do episódio. Isso mostra o quão comprometido tu tá com a tua própria transformação. Mas eu agradeço pelo tempo que tu tá me dando e pela confiança no meu trabalho. Nunca se esqueça, você é bom o bastante e tudo vai ficar bem. Até o próximo episódio.